Vamos acordar, né? Bom dia, oitavo ano, ou boa tarde, ou boa noite, seja lá qual o horário. E bem-vindo também quem não é do oitavo e só tá aqui porque gosta de arte. Desce cadeira. Nas últimas aulas, a gente viu sobre o impacto da fotografia na arte e um pouco de como a fotografia se desenvolveu no percurso da história. E hoje a gente vai abordar um pouco mais profundamente como foi essa interação entre a arte e a fotografia e como é essa interação, porque a arte como fotografia continua existindo e a gente vai ver mais sobre isso. Lá por volta do ano de 1839 foi lançado o daguerreótipo, que é uma espécie de câmera fotográfica um pouco mais complexa do que a gente tem hoje, mas ela já servia bem como uma câmera e várias pessoas interessadas nessa nova tecnologia foram se aprofundando nessa técnica. E com a difusão da fotografia, vários serviços que antes eram do pintor passaram a ser do fotógrafo. Por exemplo, para fazer vista de cidade, de campo, reportagem, ilustrações, tudo isso era atribuição do artista. Quando a fotografia chega, isso vira uma coisa do fotógrafo. E aí a arte enquanto ofício, enquanto trabalho, ela vai perdendo um pouco a força, porque a fotografia ela consegue fazer esses serviços de forma mais rápida e mais precisa, porque o artista ele não precisa mais fazer esse trabalho e a arte virou uma coisa assim de pessoas que conseguem se sustentar, né? Ou seja, das elites. Sendo por esse gosto das elites que cria essa aura artística mais forte, essa coisa da arte ser algo elevado. Então, muita coisa vai se transformar nesse sentido também. Mas é importante dizer que a fotografia, ela também vira um instrumento de arte, ela também vira uma técnica artística. Nadar era um dos fotógrafos mais populares do século XIX e foi no estúdio dele que foi organizada a primeira exposição impressionista, em 1874. E por mais que houvesse uma divergência entre a pintura e a fotografia, os impressionistas e os fotógrafos, eles conversavam um pouco, pelo menos em relação a nadar, pelo estudo da ótica, de como é a percepção do olho humano, ou mesmo questões de o que diferencia essas duas coisas. E nadar era um artista que produzia fotografias artísticas. Ele não tentava simular a pintura ou nem algo do tipo. E é essa a questão dentro da fotografia. Ela é uma técnica e vai ter ideias que vai ser melhor para a fotografia e vai ter ideias que é melhor para a pintura. Enfim, existe também uma questão dentro desse assunto, é de que a fotografia ela é mais objetiva do que a pintura. Ela é mais real, no sentido de que ela capta melhor a realidade. E de fato, a fotografia consegue captar coisas que escapam da percepção do olho humano e da atenção do olho humano, como por exemplo, o movimento de um cavalo correndo. Isso era muito complicado para os artistas fazerem antes da fotografia. E depois da fotografia, vários artistas começaram a utilizar referências fotográficas nos seus trabalhos, como o Gustave Courbet. Mas a fotografia ela também não é totalmente imparcial. Ela também é influenciada pelo olhar, seja nos temas, na disposição dos objetos na fotografia, na iluminação, nos enquadramentos. Tudo isso faz parte de uma série de decisões que a pessoa que está tirando foto que vai fazer. Então ela não é completamente objetiva ou imparcial ou mais precisa e real. Ela é diferente. E sabendo dessa diferença, foi possível integrar melhor a fotografia enquanto uma linguagem da arte, enquanto uma forma de fazer arte. Que aí não houveram mais essas separações, ou essa tentativa de superar a pintura, ou a pintura tentar superar a fotografia. E aí, hoje eu queria mostrar para vocês a fotografia enquanto arte. Além do nadar, eu gostaria de introduzir alguns artistas mais contemporâneos, vários deles estão vivos, que tem como a fotografia a sua principal
fonte de expressão artística. O Man Ray é um fotógrafo que nasceu na Filadélfia. Ele é muito importante para a fotografia enquanto arte, porque esse cara ele fez vários experimentos muito loucos com a fotografia. Na década de 1920, ele foi uma das pessoas mais importantes a estabelecer a fotografia como arte. Então ele vai fazer experimentos com luz, com figuras, com a disposição das pessoas na fotografia, nos enquadramentos. Muitas vezes a fotografia dele tem um aspecto onírico e às vezes ele vai ser associado ao movimento surrealista por conta dessa capacidade de fotografar algo que parece um sonho. Ele também vai ter as raiografias, que são fotos que não utilizam nem câmera. Ele fazia desenhos no próprio papel fotográfico e fazia o processo de revelação dessas fotografias sem câmeras, que ele chamou de raiografia. Outro artista bastante interessante é o Andreas Gursky. Será que essa pronúncia está correta? É um artista alemão, ficou bastante reconhecido por vender uma das fotos mais caras do mundo com a fotografia Reno, que é a fotografia de do rio Reno, que custou cerca de 4,3 milhões de dólares. Ele fez algumas alterações digitais nessa imagem para que o rio parecesse vazio, que é uma percepção desse rio que não existe mais hoje, já que existem vários prédios e pessoas. E essa fotografia é imensa, ela tem quase 4 metros de comprimento. E as fotografias do Andreas Gursky é gigantesca e isso tem uma imponência, sabe? As pessoas vêm e ficam maravilhadas com aquilo. Embora esse preço seja muito alto, comparado com vendas de pintura, a fotografia ela tem um preço muito mais baixo, pensando na arte enquanto uma mercadoria, né? Andreas Gursky, muitas vezes ele vai fazer fotos de lugares que parecem artificiais e anônimos, e tem a ver com essa questão da globalização e do consumo. Muitas vezes vai ter fotos de mercado, de grandes armazéns e depósitos. Isso reflete muito a forma como nós vivemos atualmente. Reflitam. Outra fotógrafa muito interessante é a Cindy Sherman, uma fotógrafa americana que também tem uma das fotos mais bem avaliadas do mercado. Várias fotografias dela são autorretratos, só que ela cria personagens para esses retratos, como se ela fosse uma multiplicidade de pessoas, como se ela fosse várias mulheres em uma só. E ela ficou bem famosa com o trabalho dela de uma série de fotografias que são parecidas com filme noir americano ou filme italiano, mas são fotografias dela, essas cenas vazias e meio que solitárias. Muitas vezes ela vai estar sem uma expressividade no rosto, ela vai estar mais fria, como se fosse uma mulher que é completamente o oposto dos estereótipos hollywoodianos e dos estereótipos do que é ser mulher, que tem que ser fofa, sensível, agradável. E a fotografia dela é bem empenhada em refletir sobre esses estereótipos femininos. No próprio Instagram dela, ela tira várias selfies de uma maneira bem deformada, ela deixa o rosto desfigurado, ela coloca em posições mais estranhas ou às vezes constrangedoras, justamente para refletir como as redes sociais criam padrões irreais da nossa vida, de belezas irreais, e todo mundo tem que estar feliz, e todo mundo tem que ser de tal jeito. Acaba virando uma coisa muito artificial. Reflita. Também tem a fotógrafa Bárbara Wagner, uma artista brasileira que nasceu aqui em Brasília. A fotografia dela tem um apelo mais popular, no sentido de representação e visibilidade. Aí você percebe como elas são bem produzidas, no sentido de técnica, e como parece algo publicitário. E ela dá essa impressão justamente para dar um maior destaque às pessoas comuns, às pessoas da realidade, não às pessoas da revista, não às pessoas da mídia. Então ela vai ter séries
fotográficas muito interessantes, como Brasília Teimosa, que eu mostrei em um dos vídeos anteriores. Também vai ter a série Crentes e Pregadores, que vai fotografar esse fenômeno das igrejas evangélicas e desses fiéis dessas igrejas, sempre nessa mesma pegada editorial, publicitária, mas com pessoas e corpos que a gente não vê geralmente em revistas. Por último, e não menos importante, o artista de Salvador, Arisson Heráclito, que vai ter fotografias bastante representativas em relação à difusão e fortalecimento das heranças culturais do povo negro. Ele vai pegar esses símbolos e formas que são associados a uma ancestralidade negra, como as religiões de matriz africana, como o candomblé, do qual ele faz parte. Muitas vezes ele vai criar fotografias que são relacionadas a esses ritos, que por muito tempo no Brasil foram subjugados, ou seja, a cultura negra, as religiões, a história, a estética não podia ser proliferada por conta da escravidão e vários outros problemas que envolvem o racismo. E ele traz essa questão muito forte da religião enquanto arte dele, a espiritualidade ligada à produção artística também. E é importante pensar que na época da escravidão, onde os negros tinham suas culturas oprimidas, a arte e a cultura permaneciam muito ligadas dentro das religiões. E hoje é comum achar que essas religiões são coisas do demônio. Será que não é só reflexo do nosso passado escravagista e do racismo que permanece até os dias de hoje? Reflitam. Então é isso, galera. Eu mostrei poucos fotógrafos, mas tem vários outros trabalhos muito interessantes com a fotografia. E fotografem, se possível. Tchau!